A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, mas nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada, e o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos, corações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, e dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja, congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé, também ao se juntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil
está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual. @ Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas antes dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 14. Antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Seja muito bem-vindo, Sultano. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Abacuque capítulo 1, que contém 17 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Abacuque capítulo 1 contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quanto, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. Eu gritarei a ti, violência, e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio te suscita. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo. A justiça pervertida, vede entre as nações, olhai, maravilháveis e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, ela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. 3, escolhidos de número 3. Juízes com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15, para os escolhidos de número 3. O capítulo 15 contém 20 versículos. A vingança de Sansão. Depois de alguns dias, durante a colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. Dizia a ele: entrarei no quarto de minha mulher, mas o pai dela não o deixou. E ele disse: por certo pensava eu que de todo a odiavas, de modo que a dei ao teu companheiro, mas não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela. Toma em seu lugar, disse-lhe Sansão, dessa vez tenho o direito de acertar as contas com os filisteus, e de fato lhe fareis mal. Foi Sansão, apanhou 300 raposas e tomando tochas, amarrou-os pela cauda em pares, então pôs uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e largou as raposas na plantação dos filisteus. Incendiou assim tanto os feixes como o cereal que ia colher, as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus quem fez isso. Responderam: Sansão, genro do Timinita, porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e a queimaram a fogo, ela e seu pai.
Disse-lhe Sansão: se é assim que fazeis, só cessarei quando lhe houver vingado de vós. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6, seja você também parte desse rebanho. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. 2 Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios, capítulo 10. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente em vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado, rogo-vos que, quando eu estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumpridas a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Escolhido de número 1. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio capítulo 33, para os escolhidos de número 1. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio contém 29 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Deuteronômio capítulo 33. As bênçãos de Moisés. Esta é a bênção com que Moisés, homem do Senhor Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele: o Senhor veio de Sinai, ele lhes ofereceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades dos santos, das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão. Eles se colocam a seus pés e recebem das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Coloca no meio do seu povo as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. Glórias ao Senhor Deus.
Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Kátia, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 5. Vamos ao livro. 1 Reis, com 22 capítulos. Amém. 1 Reis, capítulo 5. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. 1 Reis, capítulo 5. Vamos à oração para os escolhidos de número 5. E a oração também é a oração de número 5. 1 Reis, capítulo 5 é o livro que você vai meditar nesse momento. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão, de toda opressão maligna. Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Reis, capítulo 5, por nós trabalharmos com a numerologia, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 Reis, capítulo 5, que contém 18 versículos. Preparativos para a construção do templo. Quando Irão, rei de Tiro, ouviu que havia ungido a Salomão rei do lugar de seu pai, enviou os seus servos a Salomão, porque Irão sempre fora muito amigo de Davi. Então enviou Salomão mensageiros a Irão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pode construir um templo ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das guerras com que a cercaram, até que o Senhor lhe põe os inimigos debaixo dos pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário, nem calamidade alguma. Portanto, pretendo construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará um templo ao meu nome. Assim da ordem do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo que disserem. Bem sabeis que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Irão a palavra de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 7. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Não esqueça de curtir, Kátia, de comentar, de compartilhar. Capítulo 3, Josué, capítulo 3. De se inscrever para você receber orações todos os dias pelo sacerdote e apóstolo. Josué, capítulo 3. Para os escolhidos de número 7. A travessia do Jordão. Levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acompanharam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram aos povos: quando vides a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas o levam, partireis vós também no vosso lugar e a seguireis. Haja contudo constância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué:
também ao povo: santificais, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 4, vamos ao livro. Esther, com 10 capítulos. Capítulo 2, Esther, capítulo 2, vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. Saiam todos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Esther, capítulo 2, para os escolhidos de número 4. Esther torna-se rainha. Passadas essas coisas, apaziguando o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasto, de que do fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que serviam: busque para o rei moças virgens e formosas. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, o eunuco do rei. Guarda das mulheres e recebam elas tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei reina em lugar de Vaste. Isso pareceu bem ao rei e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Judas, com um capítulo. Com um capítulo que contém 25 versículos para os escolhidos de número 12. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se filtraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles o têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11.
Vamos ao livro. Zacarias com 14 capítulos. A oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias, que eu não sorteei. O capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, que contém 21 versículos. Por nós trabalharmos com a numerologia, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito de verdade, o Espírito Santo, ou de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Zacarias capítulo 14, que contém 21 versículos. A vinda e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja. Contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugirei assim como fugirei do treino nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular conhecido no Senhor, não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Que contém 23 versículos. Ruth se encontra-se com Boaz. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os ceifeiros, pois acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz vinha de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe.
Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar a espiga por entre os molhos após os ceifeiros. Ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora e não se pôr um pequeno descanso no abrigo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos à oração. A oração é a oração 7. A Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o Santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do teu ministério dessa igreja virtual. Arroba igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Primeira Pedro, capítulo 5. Para os escolhidos de número 8. Capítulo 5, que contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos. E cingi-vos todos de humildade um para com os outros, porque o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6, para os escolhidos de número 2. O capítulo 6 contém 23 versículos. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Quem diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou apresentar agora mais uma das denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas
ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao rebanho.
escolhidos de número 9. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, de sortear o livro, eu irei apresentar dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos escolhidos de número 9. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Por nós trabalharmos com a Bíblia como ela é, tempo, quantidade, números e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus e também trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações um mensageiro dizendo:
Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração que me derrubará em terra, embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Diz o Senhor, se viesse a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viesse os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Mas antes de eu sortear o livro e o capítulo para os escolhidos de número 13, eu irei ler mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou entre outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao livro. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Presbítero, senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como te escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo teus mandamentos. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus. E vamos ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. 14, você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 6, vai meditar no livro de Josué, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu 13, vai meditar no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu 5, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu 3, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5.
Você que mentalizou e escolheu o número 7, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou. Você que mentalizou o número 7, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou e escolheu o número 9, vai meditar no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou e escolheu o número 10, vai meditar no livro de João, com um capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir já os números que foram sorteados, mas antes de eu repetir, eu irei apresentar uma mensagem, mais uma das mensagens da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, da Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.